Pronto, gente, de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, de volta com mais uma temática do Direito Constitucional importante para a sua prova de concurso. Hoje nós vamos estudar dentro do princípio da igualdade e vamos estudar a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Para que a gente comece tendo uma ideia da importância do princípio da igualdade e depois a importância desta distinção entre igualdade formal e igualdade material, vamos nos recordar do seguinte fato. Os direitos fundamentais são anunciados na Constituição desde o artigo 5º até o artigo 17. E aí, bem no comecinho do artigo 5º, o nosso Constituinte, originário de 1988, já gritou aos quatro ventos o princípio da igualdade, dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Gritou: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Já iniciou os artigos que tratam dos direitos fundamentais, anunciando o princípio da igualdade, mostrando o quanto a igualdade é importante em um Estado democrático de direito. Mas aí continua: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Olha a igualdade sendo anunciada pela segunda vez no caput do artigo 5º. A segurança e a propriedade nos termos seguintes. Não foi à toa, nem foi por uma questão de redundância que ali num curto espaço de texto, representando o caput do artigo 5º, o direito de igualdade, o princípio da igualdade é mencionado duas vezes. Não é à toa, não é redundância. É porque, na verdade, o direito de igualdade possui duas compreensões distintas. É compreendido sob dois aspectos diferentes. Nós temos de um lado a igualdade formal e nós temos do outro lado a igualdade material. Vamos então estudar uma e a outra. Comecemos pela igualdade formal. Para sua prova de concurso, sempre associe a igualdade formal com a igualdade perante a lei. Para sua prova de concurso, sempre associe igualdade formal com igualdade perante a lei, do jeitinho que começa o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Legislador, não estabeleça diferenças, distinções na lei por questão de raça, de cor, de sexo, de credo. Não estabeleça diferente entre as pessoas abrangidas pela lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, igualdade formal é um mandamento ao legislador infraconstitucional para que não estabeleça nas leis que criar distinção entre as pessoas. Pessoas iguais devem receber tratamento igual da lei. Isto é igualdade formal. E o que seria então igualdade material? Veja só, a igualdade material, essa compreensão da igualdade material traz a seguinte ideia: tanto a lei como as políticas públicas levadas a efeito pelo Poder Executivo deve e pode trazer tratamento desigual para aqueles sujeitos que se encontrem em uma situação de desigualdade. Tratemos desigualmente os desiguais a fim de se buscar um equilíbrio. Algo mais ou menos assim. Imagine que este sujeito de direito esteja em uma situação um pouco mais elevada, um pouco mais de vantagem, de conforto, enquanto um outro sujeito de direito se encontra em uma situação inferiorizada, oprimida, difícil. Aí, se a lei, se as políticas públicas tratarem igualmente esses dois sujeitos, o que vai acontecer? Esse status quo se permanecerá aí eternamente. Quem está por cima continuará por cima, quem está no sufoco continuará oprimido. Mas se a lei,
se as políticas públicas tratarem desigualmente estes desiguais, favorecendo um pouco quem está no plano inferior, em detrimento de quem esteja no plano superior, a tendência é que reduza esta desigualdade. E reduzir as desigualdades é justamente um dos objetivos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º da Constituição. Constituem-se objetivos da República Federativa do Brasil, alguns incisos, e no inciso 3º, erradicar a pobreza, a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. E não se consegue reduzir desigualdade social, não se consegue reduzir desigualdade regional, não se consegue reduzir desigualdade entre pessoas se não se conceder um tratamento desigual a estes sujeitos que se encontram desigualmente postos. Somente tratando desigualmente os desiguais é que se busca a redução da desigualdade, é que se busca um equilíbrio. E aí, nós temos no Brasil muitos diplomas infraconstitucionais tratando justamente buscando justamente alcançar esta igualdade material. Vamos começar pelo anúncio da Constituição, o inciso 1º do nosso artigo 5º. Temos lá o quê? Homens e mulheres são iguais nos termos da lei. Homens e mulheres são iguais. Se homens e mulheres estiverem em pé de igualdade, a lei não poderá conceder tratamento diferente entre eles, e isto é igualdade formal. Homens e mulheres desempenham o mesmo trabalho, e aí a lei não pode garantir, não pode possibilitar que o homem ganhe mais e a mulher ganhe menos, ou vice-versa. Tratamento igual para quem esteja em situação de igualdade. Isto é igualdade formal. Mas nós recorremos ao inciso 1º do artigo 5º para tratarmos da igualdade material. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas aí nós vamos para a legislação infraconstitucional e vamos encontrar vários exemplos de leis que trazem um tratamento desigual entre homens e mulheres, favorecendo a mulher em detrimento do homem, em busca da igualdade material. Lembremos-nos, por exemplo, da legislação previdenciária, né? Legislação previdenciária da União, dos estados, dos municípios, em que sempre nós temos a mulher com o direito de se aposentar um pouco mais cedo do que o homem. E isto aí é uma busca do legislador, é uma busca do constituinte de alcançar esta igualdade material entre homens e mulheres, porque na verdade é fazer justiça a uma realidade que nós vivenciamos no Brasil. Imagine, por exemplo, um casal, homem e mulher, que habitam sob o mesmo teto, mas trabalham fora. No final do dia, após um trabalho, né, eles voltam para casa cansados, e aí a mulher vai direto para a cozinha preparar o jantar, cuidar de uma criança, arrumar a casa, e o homem vai direto para o sofá. Se você observar na maioria das casas habitadas por um casal homem e mulher, o sofá, sempre um lado do sofá possui um afundamento, uma depressão, uma barroca, é o lugar do homem. Ele senta ali no sofá, e senta muito no sofá, fica muito tempo ali, e o sofá vai afundando. A mulher também vai afundando, né, nesta montanha de serviços que ela tem que enfrentar, além do seu trabalho fora, e por isso que existe esta possibilidade de que a mulher se aposente um pouco mais cedo do que o homem, né? Você, às vezes, a cuidadora da mulher, ela tem que se afastar do lar por uns dias, e não é para recriação não. Se afasta para cuidar da mãe que está doente, se afasta ela própria para internar no hospital, tratar da saúde, e o homem fica só em casa. Quando ele volta do trabalho, você não pense que ele vai cuidar da casa. Ele vai para o sofá. Ele não pode quebrar o seu contrato com o sofá. E a casa vai enchendo de lixo, e os ratos passeando na cozinha, e os morotós subindo na perna do homem. O morotó é aquela lagartinha branca, uma larva da decomposição
sobe nas pernas do homem, sobe na barriga, no pescoço, e ele não está nem aí, ele não arreda o pé do sofá. Está aguardando que a mulher retorne, para que a mulher aí trabalhe em dobro, em triplo, trabalhe 4 vezes mais para pôr em ordem aquela bagunça que se estabeleceu na casa, né? E ele continua firme com seu sofá, por isso que é justo que a mulher receba um tratamento desigual que favoreça ela e ela possa se aposentar mais cedo, né? Isso aí na legislação previdenciária, mas vamos agora a um outro exemplo. A chamada Lei Maria da Penha, lei que alterou alguns artigos, incisos do Código Penal, Processo Penal, Lei de Execução Penal. Nós temos um tratamento desigual entre homens e mulheres que habitam sob o mesmo teto, uma convivência doméstica. Nós temos um rigor para o homem, tratamento desigual em favor da mulher, porque infelizmente no Brasil nós temos essa triste realidade da violência doméstica contra a mulher. Geralmente o agressor é um bêbado, covarde, que apanha muito na rua, apanha no bar, ele é frouxo, não tem medo, não tem coragem de encarar outro homem, ou uma mulher forte, ele apanha bastante, apanha no bar, apanha na calçada, apanha na esquina, mas quando chega em casa está revoltado e quer bater em alguém. Já sei, vou bater na minha mulher, ou vou bater na minha irmã, ou vou bater na minha filha. Sempre uma violência perpetrada ali em um ambiente de convivência familiar do homem contra a mulher, não é? Sujeito covarde, apanha na rua, mas quer bater em casa e procura aquele que está na situação de hipossuficiência. Ele se encontra numa situação privilegiada, seja por conta de um pouco mais de força física, seja por conta mesmo questões financeiras, e a mulher na situação difícil, situação hipossuficiente. Então é justo que a legislação traga este tratamento desigual para os desiguais, a fim de se buscar com isso o equilíbrio da situação, né? Então já falamos de leis infraconstitucionais que trazem essa tentativa de se buscar igualdade material nas leis previdenciárias, esta lei chamada Lei Maria da Penha, e também nos lembremos das leis que trazem ali as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas, as cotas raciais e também cotas para deficientes físicos, para vagas em concurso público, cotas para estudantes egressos da rede pública de ensino. Tudo está aí, é uma maneira que o legislador busca para conseguir a igualdade material, não é? E é isso que nós temos sobre igualdade formal de um lado e igualdade material do outro. Igualdade formal é sempre a igualdade perante a lei. A lei não pode trazer tratamento desigual para quem se encontra em iguais condições. Por outro lado, a igualdade material é justamente um tratamento desigual para aqueles que se encontram em uma situação de desigualdade, a fim de que se consiga um equilíbrio. Nós agradecemos a sua audiência, convidamos você para o nosso próximo vídeo, quando estaremos trazendo aqui uma outra temática de direito constitucional importante para a sua prova de concurso. Até breve.